acredito que deve estar tranquilo. Então, eu me chamo Rafaela, eu sou professora da faculdade, nos polos do interior e em Recife também. E de formação eu sou biomédica, mas de vida mesmo, de trabalho, eu sou sanitarista. E aí, diante de toda essa pandemia, né? Essa situação que a gente tá lidando com o coronavírus, o novo coronavírus, né? Os meninos me pediram pra falar um pouco sobre o Covid, sobre a Covid, sobre o processo e como o SUS atua nessa questão da pandemia do novo coronavírus. Eu trabalho na Secretaria de Saúde Municipal e trabalho na Secretaria de Saúde Estadual. E eu termino vendo duas realidades completamente diferentes de um sanitarista. Então, o município, como carrega o SUS nas costas na parte da execução do SUS no dia a dia, termina vendo muito mais coisas do que o Estado, que vê as coisas de uma forma completamente diferente. E aí eu escolhi falar qual o papel de atuação do SUS nesse contexto de pandemia do Covid-19. E aí, antes de falar qualquer coisa de como está sendo a rotina no dia a dia, eu tive que me afastar um tempo mais por conta das minhas doenças, mas deu para viver isso um pouco no dia a dia. Mas antes de tudo, eu queria perguntar assim, mas vocês sabem o que é o SUS? Vocês sabem o que é que o SUS tem como competência? O que é que o SUS tem que fazer? Onde o SUS atua? Ou vocês acham que o SUS é apenas as filas, as pessoas que estão morrendo nas filas, esperando nas portas dos hospitais, que é o que passa muito no jornal? E aí o SUS, ele é muito maior que isso. O SUS, ele, não sei se todo mundo sabe, mas ele foi criado em 1988 com a Constituição Federal, a Constituição que a gente usa até hoje. E quando ele foi pensado, quando ele foi criado, ele veio na proposta de mudar completamente de como a gente tinha e fazia políticas públicas de saúde no Brasil antes de 88. Existia um movimento chamado Movimento da Reforma Sanitária, que ele está vivo até hoje, até porque o SUS ele é muito novo e só tem 32 anos, 33, e ainda é uma criança em relação a tantos anos de Brasil, tantos anos de políticas públicas que a gente teve visando grupos corporativistas privatistas. E aí, quando ele foi pensado, ele veio realmente para revolucionar. E eu acho que ele é uma ousadia muito grande para um país tão grande e díspare socialmente e economicamente como o nosso. E aí, esse SUS, ele foi criado em 88 e ele tem algumas competências. Então, muita gente usa o SUS, muita gente tem o SUS atuando na questão de uma política social e uma política pública e nem sabe. Acha que o SUS é apenas o postinho caindo nos pedaços, ou então o SUS é o hospital caindo nos pedaços. Ou uma fila enorme para fazer uma cirurgia, ou uma fila enorme para conseguir fazer uma ultrassonografia, por exemplo. E aí, entre essas competências do SUS, existem várias. O SUS ele tem que trabalhar vigilância, o SUS tem que trabalhar prevenção, promoção, proteção, recuperação. O SUS faz formação de recursos humanos. O SUS, quem aqui que é formado num curso de saúde, com certeza passou em algum momento na área do estágio dentro do Sistema Único de Saúde. A residência que eu fiz em saúde coletiva na Fiocruz foi dinheiro do SUS, pagando para eu estudar, fazendo estágio dentro de uma estrutura do Sistema Único de Saúde, com a proposta de voltar como mão de obra para o Sistema Único de Saúde. Então, ele trabalha como formação de recursos humanos também. Terminou que eu terminei voltando para trabalhar no SUS, no começo, numa forma de contrato, hoje como concursada, mas ele é vigilância também. E aí a vigilância ela está sendo peça-chave nessa questão da pandemia do Covid-19. Ela tá virando a menina dos olhos, porque é
é peça-chave. E aí, quando a gente fala de Covid-19, eu não sei se muita gente ainda entende o que é o Covid-19, porque assim, eu ainda vejo gente falando, porque o Covid-19 tiveram 18 antes dele e tal, e não é. A Covid-19 foi o nome que foi dado à doença, que é coronavírus disease de 2019, porque o vírus surgiu em 2019, mas o que causa essa doença é um coronavírus, um novo, né, que todo mundo fica falando no jornal, o novo coronavírus. E esse coronavírus, ele é de uma família, coronavírus, que são vírus respiratórios. E esses vírus respiratórios, a gente já convive com eles. Mas, em alguns momentos, eles terminam sempre surgindo novamente e causam processos respiratórios. E, normalmente, epidemias muitas vezes ocorrem na China ou então na região da Ásia, por ali. Então, a Covid-19 não é porque já tiveram 18 anos, é porque é a doença de um novo coronavírus que foi em 2019. Esses vírus são característicos de síndromes respiratórias agudas, tanto que o nome do vírus de 2019, que começou lá na China, em Wuhan, é o SARS-CoV-2, porque já teve um, que foi uma epidemia da SARS, e ainda teve outro que chama da MERS, então, e ele se caracteriza como, pelo que a gente mais está vendo passar na televisão, que é essa questão de causar uma síndrome respiratória aguda grave, pneumonia e tal. E quando a gente começou a ver essas notícias no jornal, eu achei muito massa, porque o jornalismo teve muito cuidado de usar sempre os termos corretos, que são termos que a gente usa muito no Sistema Único de Saúde e a gente usa muito na vigilância. Não sei se vocês sabem, mas a vigilância ela é dividida em vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental e vigilância de saúde do trabalhador. Está lá previsto na Constituição, no artigo 200, que o SUS é vigilância epidemiológica, sanitária, inclusive saúde do trabalhador. E aí, essas vigilâncias, elas fazem parte de um componente maior que é a vigilância em saúde. E quando eles começaram a noticiar essa questão da notificação e tal, e eles tomaram muito cuidado, começou como um surto, depois virou uma epidemia, e a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, teve muito cuidado em ainda decretar uma pandemia. Inclusive, o nosso ex-ministro, Mandetta, achou que eles demoraram muito para decretar pandemia, né? E aí, por que vira uma pandemia? É uma coisa que a vigilância epidemiológica trabalha no nosso dia a dia. Esses termos, eles estão relacionados com o número de casos, com notificações, e a vigilância epidemiológica é ela que fica lá trabalhando com a notificação das doenças, com notificações dos casos. Então, ela está trabalhando e a gente nem percebe. E para dar outros exemplos, não só com o novo coronavírus, mas quando a gente teve aquele surto de microcefalia relacionado ao Zika vírus, o vírus da Zika, né? Quem percebeu isso foi a vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica é aquela que fica alerta ao que afeta a saúde da população. Ela fica observando fatores condicionantes e determinantes. Ela fica vigilante em relação a isso. E se não fosse a vigilância epidemiológica, que é um componente do SUS, a gente não teria como se prevenir e se programar para diversos processos de saúde e doença que a gente enfrenta por aí. Então, quando eles falavam o tempo todo naquela curva, porque a curva vai subir, porque vai ter o boom dos casos agora entre abril e maio e o máximo em junho, para depois a gente começar a ter a diminuição do número de casos e de óbitos. Quem faz isso, quem dá a possibilidade da gente ter essa situação é a vigilância epidemiológica, que é o Sistema Único de Saúde. E quando a gente falava muito dessa curva, ela é importante para a gente entender, porque com ela a gente consegue. A vigilância epidemiológica realmente é maravilhosa, como a Marcela está dizendo aí. E aí, com ela, a gente consegue prever e planejar. Ela no nosso dia a dia, na prática, ela é componente-chave para um gestor de saúde pública hoje no Brasil, planejar ações e serviços de saúde. Porque como ela conhece o território, vou dar um exemplo de duas coisas que me incomodam muito.
Outubro Rosa e Novembro Azul. E aí no Outubro Rosa, todo mundo só quer discutir mamografia, o câncer de mama, pra mulher fazer o autoexame e tal, que é super importante, que é super necessário, até porque o câncer de mama, tirando o câncer de pele, o câncer de pele que é o que mais mata tanto homem como mulher, mas o câncer de mama é o câncer que mais mata a mulher no Brasil. E aí é super importante discutir esse tema no Outubro Rosa, massa. Mas vocês já tiveram, por exemplo, adianta a gente ser, por exemplo, uma equipe de saúde da atenção básica numa comunidade, num bairro, que a maior parte da população é mulheres jovens ou então mulheres adolescentes. Aí chega o Outubro Rosa e eu só fico falando de câncer de mama, ou de autoexame, ou disso, daquilo, que é importante. Mas o que seria mais impactante? O que seria mais impactante para aquela comunidade em si seria trabalhar, por exemplo, discussão de doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, sexo na adolescência, esses assuntos. Então, a vigilância epidemiológica é ela que dá esse conhecimento para o gestor saber planejar ações e serviços de saúde que sejam mais efetivos na prática. Porque não adianta ficar enxugando gelo. Como a mesma coisa no Novembro Azul. Só fala do câncer de próstata, que é um dos cânceres que mais matam também os homens e que mais acometem os homens. Mas, se eu moro numa comunidade, ou eu trabalho numa comunidade, ou no meu território de saúde, a minha população é de jovens adultos que vivem num ambiente de violência, eu vou discutir câncer de próstata. Não deixa de ser importante, mas o mais importante seria discutir violência ou algum outro tema relacionado às doenças, à questão de saúde dos adultos jovens. E aí a vigilância epidemiológica é esse coração do sistema que nos dá esse conhecimento de como fazer e conhecer e prever as ações e serviços de saúde. Aí o meu colega está perguntando aqui se eu acho que pode ocorrer de acordo com as estatísticas. Essa curva, ela é muito importante. E ela não é calculada à toa, a gente usa-se métodos estatísticos, prevendo normalmente os 3 próximos dias de como a curva vai subir, de quando vai ser o pico da curva, quando vai chegar a incidência máxima, que a gente chama. E eu acho sim que pode ocorrer de acordo com as estatísticas, sim. Porque eu confio nos dados da vigilância, mesmo sabendo hoje que a gente entrou numa etapa de subnotificação. Já faz um tempo que não se notifica mais casos de síndrome gripal e se escolheu só não notificar síndrome respiratória aguda grave, que normalmente só vai acontecer a notificação se a pessoa estiver no hospital. E muitos dos casos, a maioria dos casos, eles são assintomáticos. Mas se vocês pararem para observar lá o Instagram da Secretaria Estadual de Saúde e verem, acho que uns 3 últimos boletins epidemiológicos que a Secretaria distribui, a curva totalmente começando a ficar mais inclinada e começando a ficar com um espaçamento maior da retinha entre um ponto e outro, mostrando o aumento, sim. Eu acho, sim, que o pico vai acontecer agora em maio, chegando no máximo em junho, como o Ministério da Saúde já vinha previndo há um tempo. E ainda acho que a gente vai ter que lidar com esse isolamento social e com essa quarentena durante um bom tempo. Ainda bem que o Supremo deu autonomia para os estados e os municípios decretarem ou decidirem quando se deve sair da quarentena, quando não se deve sair da quarentena, quando se deve começar a soltar da quarentena e como não começar a soltar, que são momentos muito cruciais, né? Quando a gente vai decidir fazer o isolamento social e quando a gente vai decidir começar a soltar esse isolamento social. E aí, continuando falando dessa curva, né, que é super importante para o Sistema Único de Saúde, vocês devem ter visto no jornal que o tempo todo o pessoal ficava falando, não, porque a curva não pode aumentar de forma muito rápida, a curva não pode aumentar de forma muito rápida, porque satura o sistema, e eles têm totalmente razão. Por quê? O sistema, ele tá lá para todo e qualquer cidadão brasileiro e 80% da população brasileira, ela é exclusivamente dependente do Sistema Único de Saúde, ou seja, não tem acesso a um plano privado, não tem acesso a ter dinheiro para pagar ações e serviços de saúde. E enquanto a pandemia da Covid-19 está acontecendo, minha gente,
As pessoas continuam adoecendo, as pessoas continuam sofrendo das suas doenças em casa, as pessoas continuam tendo que acessar as urgências das emergências, as pessoas continuam adoecendo de todas as outras coisas. E aí, você termina saturando o sistema de saúde. Um sistema de saúde que hoje está escancarado com essa pandemia. Duas coisas. O quanto ele é importante, porque estava na capa do Jornal do Comércio, que é um dos jornais de maior circulação aqui em Pernambuco. Acho que uns 3 semanas atrás, no Jornal do Domingo, eu recebi aqui em casa, o SUS salva. Eu não achava que eu ia viver para ver uma notícia dessa. E eu só tenho 5 anos de saúde pública. Mas é fantástico a gente conseguir ter essa visibilidade agora. Infelizmente, numa situação dessa, em que muita gente vai adoecer e muita gente vai morrer. Mas ele escancara essas duas coisas. Ele escancara o quanto o SUS ele é importante na questão de um sistema, porque a gente está preparado na forma de um sistema que começou desde a vigilância epidemiológica, que começou a ver a questão das notificações do caso. A vigilância sanitária também foi super importante na figura da Anvisa, fazendo a vigilância sanitária de portos, aeroportos, tá? Nossos casos começaram importados. A doença, ela tem um perfil diferente, porque é uma doença que veio de pessoas, começou na população mais bem, a classe média melhor, porque veio da Europa, então são pessoas que podem estar viajando e tal. E infelizmente ela ia começar a se espalhar para o resto da população. O SUS ele tem razão quando ele fala isso, porque se saturar a curva, se subir muito rápido como está subindo, o sistema não vai dar conta. Porque o sistema não vai estar lá só para isso. O sistema vai estar lá para isso e todas as outras coisas, e todos os outros adoecimentos, todas as outras necessidades que a população precisa. E aí ele escancara essa situação, ela escancara outra coisa que a gente sofre já no dia a dia. Quem trabalha com saúde pública sofre em todos os dias a dias, que é o subfinanciamento do sistema, é o sucateamento do sistema, é a falta profissional que o sistema não tem. E isso a gente lida com o SUS desde a época que ele foi criado, infelizmente. Porque ele foi criado, como eu já disse lá no começo, que foi uma ousadia, dentro de um país que tem uma disparidade regional muito grande, uma disparidade social muito grande, e vivia na mão dos grupos corporativistas da saúde privada. Mas, vocês, por acaso, estão vendo notícias no jornal de que os hospitais privados que atendem plano de saúde estão aumentando a sua capacidade instalada? Vocês estão vendo o Hospital Português aumentar a sua capacidade instalada? Ou qualquer outro tipo de plano de saúde está tendo notícia de que o plano de saúde aumentou sua capacidade instalada, aumentou seus leitos, está fazendo exame, não tem. Não tem. Quem vai salvar o brasileiro hoje vai ser o Sistema Único de Saúde. Porque ele está lá para todo mundo, independente de raça, cor, qualidade, classificação social, renda, nada. Ele está lá para isso. Então, termina aqui. Outra coisa que é super importante. A doença, ela não escolhe o pobre e o rico. Então, pode ter certeza que vai chegar um momento que vai ter o ricozinho, um rico ou uma classe média, que vai ser salvo pelo sistema. Então, assim, por ser pensado num sistema único de saúde, que vem da proposta da Constituição, de direito de todos, dever do Estado, e a gente tem essa proposta de saúde como um direito, ele está preparado para isso. Deveria estar preparado para isso. Mas, infelizmente, a gente sabe que na prática ele não estava. Mas, como a vigilância epidemiológica estava lá o tempo todo, observando, notificando, vigiando, a gente, até mandei sair, né, ontem, a gente consegue planejar e se preparar para o que está chegando. Então, ela é peça muito chave para um gestor planejar e se preparar, porque ele entende como está sendo afetada a população. Então, assim, é indiscutível o quanto ter um sistema universal salva. Se vocês verem outros países, como a Itália, os Estados Unidos, eu acho que eu já postei também aqui no meu Instagram lá,
que eu deixei nos stories, na página inicial, né, onde a gente pode salvar os stories. Se vocês forem dar uma olhada, se vocês forem comparar outros países com o Brasil e tal, 2 países chamam muita atenção. Porque eles falam muito do achatar a curva. Aí nesse gráfico, eles pagavam China, Estados Unidos, Itália, Brasil e outro país lá que eu não lembro agora qual foi o nome. Porque a gente quer achatar a curva, a gente vai achatar a curva por um motivo. Toda epidemia que pode virar uma pandemia passa por um processo epidêmico que não tem de onde correr. O número de casos vai aumentar, vai chegar na sua incidência máxima e vai diminuir. Ou vai diminuir porque você achou uma cura, ou vai diminuir porque você conseguiu parar o processo de transmissão, ou vai diminuir porque achou uma vacina, enfim. Ele vai aumentar, ele vai diminuir. O que determina essa curva é o tempo. O tempo de quanto. Ele pode aumentar muito rápido e cair, como ele pode aumentar e seguir um padrãozinho de aumento, quando todo mundo vai ficar adoecido e vai voltar ao normal, o número de casos, a um normal aceitável. E aí, achatar essa curva é super importante, porque você faz que as pessoas fiquem doentes, e elas vão ficar doentes, até porque é uma doença de muita transmissibilidade infecto-contagiosa, falando especialmente do Covid-19. E agora você achata para ela ficar ali, ó, dentro da capacidade do sistema. Um sistema esse que foi preparado na urgência, na correria, na agonia, tentando se preparar para o pico da doença que está chegando. E aí, achatar é super importante por isso, porque a gente vai ter que lidar com aumento de casos, mas a gente quer que a gente lide com eles sem que ninguém tenha que morrer porque vai esperar um respirador, por exemplo. E aí, o gráfico é muito massa, porque você vê que a China conseguiu finalmente, ela faz assim, ó, e achata. Os casos ficam ali, naquela linha. Já os Estados Unidos faz isso. A China tem um sistema universal? Não. Os Estados Unidos têm um sistema universal? Não. Qual é a diferença? A China tinha estrutura de capacidade de construir 3 hospitais, 4 hospitais em um mês. Ela aumentou o número de leitos e agora está diminuindo o número e está desmontando toda essa estrutura. E os Estados Unidos, eu acho muito... minha gente, isso que está acontecendo é uma merda, uma coisa muito ruim, mas está escancarando coisas que a gente que dá aula de saúde pública fala muito dentro da sala de aula, mas às vezes as pessoas custam a acreditar. Porque você olha para os Estados Unidos e você pensa que é Grey's Anatomy. Porque chegou passando mal, entra lá e consegue ser atendido na melhor qualidade possível. Você até consegue, mas a conta chega. E a curva nos Estados Unidos, por eles não terem um sistema preparado, por eles não terem um sistema que tem um componente que é massa, que é a vigilância, não deram conta do recado. A curva subiu de forma indiscriminada e matou um monte de gente. E vai matar ainda um monte de gente. E o sistema não estava preparado porque eles nem têm sistema único, universal, para todo mundo. E aí precisou o louco lá do Donald Trump conseguir fazer algumas medidas para que as pessoas pudessem pagar os exames, para que as pessoas que não tinham plano conseguir ter acesso às ações de serviços de saúde. Então isso mostra o quanto o nosso Sistema Único de Saúde, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, que a população enfrenta na ponta, tendo que ter acesso às ações de serviços de saúde, ele é essencial em situações como essa. E ele está sendo escancarado o quanto ele é essencial. E isso está sendo ótimo, porque eu espero que lá na frente as pessoas passem a enxergar o Sistema Único de Saúde como uma coisa boa. A gente pare de reclamar, porque o SUS não presta, eu preciso ter um plano privado. Mas o SUS não presta porque ele não tem investimento. O SUS não presta porque os profissionais eles não são como é que eu posso dizer? Valorizados. E não tem isso de que o SUS não presta. O SUS ele é massa. Ele foi pensado de forma massa. Muita coisa massa acontece no dia a dia. E a gente não vê porque o jornal só mostra o que não presta. Já vivi situações e experiências e relatos de que tem um município bem pequenininho no interior de Pernambuco,
tem uma equipe de saúde da família fazendo chantala com os bebês da comunidade. Como também já vi no município também mais do interior, a médica de saúde da família fazendo enfrentamento com os seus pacientes que são dependentes de ansiolíticos e ela disse que não ia renovar receita, só ia passar agora remédio e receita se o paciente realmente precisasse. Então ela conseguiu fazer o desmame, né, de vários pacientes que eram dependentes de ansiolíticos e terminou eles agradecendo a elas depois. Então assim, tem muita coisa massa acontecendo. O sistema não só é a fila do hospital. O sistema é a atenção básica, é o SAMU, é o CAPS, é a policlínica, é o exame, é essa vigilância. São instituições como a Anvisa, o Instituto Nacional do Controle de Qualidade, que são instituições que são mantidas com o dinheiro do Sistema Único de Saúde, que é pago com o meu e com o seu imposto, e a gente nem sonha que isso é um Sistema Único de Saúde. Então eu espero muito lá na frente mesmo, que as pessoas parem de reclamar de que o sistema não presta e passem a cobrar de quem realmente pode fazer alguma coisa pelo sistema. E um dos maiores problemas do sistema é porque a gente não faz política pública para isso. Os deputados e vereadores e os prefeitos, os governadores e os presidentes não estão nem aí para isso. Porque quem manda no Brasil são as grandes empresas. E a gente é muito subfinanciado, minha gente. Muito subfinanciado mesmo. Então, com essa questão de achatar a curva, da vigilância, da gente ter a capacidade do sistema de saúde, a gente trabalha uma proposta que é do sistema da gente fazer prevenção. Então, a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica foram peças-chave para a gente conseguir fazer prevenção e evitar que a doença chegasse de uma forma muito mais rápida aqui no Brasil. Então, quando chegou aquele primeiro caso em São Paulo que veio de fora, os estados já começaram a se pensar plano de contingência, o governo federal montou um comitê de enfrentamento, e aí a gente se estrutura numa rede nacional para começar a ver como ampliar os leitos, para começar a comprar os equipamentos. Infelizmente tem que acontecer um negócio desse para a gente começar a ter um investimento maior no sistema. Mas como sistema e como vigilante a gente conseguiu se preparar. E uma coisa, teve essa prevenção, né? A gente conseguiu se estruturar. Mas uma coisa que se preocupava muito, que aí realmente é a pedra no sapato do sistema na prática, era a parte assistencial. Porque a gente sabe que a gente não tem leite suficiente, a gente sabe que a gente não tem uma rede assistencial ainda muito bem estruturada. E aí essa fragilidade dessa infraestrutura do sistema, ela ficou muito escancarada com isso. Mas, repito, como a gente teve a vigilância atuando, tanto a epidemiológica como a sanitária, a gente tinha que conseguiu se preparar. E, como o Larissa está falando aqui, faz anos que o sistema é sucateado, faz anos que o sistema é subfinanciado, mas tem dinheiro para tal, mas precisou uma situação dessa para a gente escancarar essa situação. Mas tem dinheiro, tem como investir mais, tem muito mais como investir, muito mais. E aí, como a Marcela está falando aqui, essa questão da emenda constitucional, realmente, como ela está falando, ela é imoral. Não sei se vocês conhecem, mas muita coisa no orçamento brasileiro, público, funciona com emendas constitucionais, que é um recurso que cada deputado tem, e ele direciona esse recurso para o que ele quiser, educação, saúde, enfim. E aí, e essa emenda, ela emenda, né, a Constituição. E teve uma questão dessa emenda constitucional 95, porque ela congela o financiamento pelos próximos 20 anos. Saúde, educação e outras coisas. E aí, o que é isso? Todo ano o dinheiro que vai entrar no SUS é o mesmo, mas todo ano a necessidade que o SUS precisa é cada vez maior. E aí me diz o quanto vai se conseguir fazer com isso. Essa emenda constitucional eu ia falar lá na frente, mas ela realmente, minha gente, quando você faz um corte de, tipo, em 20 anos,
400 bilhões de reais. Imagina o quanto 400 bilhões de reais não custam em vida. Quantas vidas serão perdidas porque a gente fez um corte de 20 anos ou um congelamento de 20 anos no financiamento. E aí eu queria falar uma coisinha que o ex-ministro tão amado, carismático, que estava lá no jornal todos os dias, ele era deputado. E ele foi um dos deputados que votou a favor da emenda constitucional 95 de 2016, que congelou o sistema. Sistema esse que ele estava fazendo a gestão agora, e sistema esse que ele teve que se virar nos 30 para fazer o sistema ter dinheiro, ter financiamento, ter como o sistema se preparar para enfrentar esse aumento do número de casos exacerbado que vai ter do novo coronavírus. Então, espero que ele tenha refletido muito o que ele fez lá no passado, ter votado a favor da emenda, o quanto sofreu agora. Ele é muito carismático. Então ele vestiu o coletinho, então ele ganhou o carisma da população brasileira, porque ele não falava de forma técnica. Diferente desse outro ministro que parece que tá morto. Mas a gente sabe o que você fez. Ele era contra o programa Mais Médico, e agora o SUS, muitas áreas do SUS sofrem com a falta de médicos na atenção básica. Ele fez a mudança do financiamento na política da atenção básica, no financiamento da atenção básica, que está sofrendo. Então, assim, e a atenção básica, ela era peça-chave nesse começo de enfrentamento do novo coronavírus, porque a atenção básica é aquele cara que está na porta da casa da gente, é aquele cara que entra na casa da gente, então eles poderiam ser peça-chave. A atenção básica que ele ajudou a sucatear com a nova forma de financiamento que ele propôs lá em 2019. Então eu espero que o ex-ministro Mandetta ele tenha sentido na pele duas coisas: o quanto o sistema ele é grandioso e que ele tenha vestido o colete de coração, e o quanto ele fez muita coisa errada lá no passado, e que agora, se ele volta mais uma vez a ser deputado, ou ser o que for, a canetada dele seja a favor de políticas públicas de saúde, seja a favor da saúde pública, e não ao contrário. E aí, em que mais o SUS está atuando? Em que mais o SUS pode atuar nessa questão da pandemia? A não ser de muita coisa que eu já falei da vigilância, e a não ser da parte assistencial mesmo, que é o acesso aos hospitais de referência e as UPAs e as unidades de saúde da família. Muito se falou, minha gente, de duas coisas que aí faz parte da vigilância sanitária. Lá atrás, o presidente da República falava muito da hidroxicloroquina, da cloroquina, que é um remédio muito utilizado para tratar pacientes que têm febre, malária, artrite reumatoide e tal, essas doenças que são que afetam o sistema imunológico, né? E aí, os estudos ainda eram muito recentes, os estudos ainda são recentes, ainda é preciso fazer estudos como na época, que não é tanto tempo atrás, na época, foi um estudo com 20 e poucas pessoas, então assim, era um grupo de pessoas muito pequeno, não se tinha como você inferir se realmente tinha uma efetividade grande do uso da cloroquina. Os efeitos colaterais que a cloroquina poderia ter precisaria de um estudo maior, com uma amostra maior, enfim. E aí, na época, a cloroquina já é um remédio utilizado, então na época precisou que todo mundo procurou o remédio na farmácia, comprou todos os remédios, e as pessoas que realmente precisavam tomar o remédio não achavam mais. Aí precisou e entrou a atuação da figura do SUS, que também é muito importante, que é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que faz parte de um Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E aí precisou a Anvisa mudar a classificação da dispensação da cloroquina para quem tem receita, né? Então, assim, a Anvisa, ela é muito importante também no nosso dia a dia, porque ela que fica nesse controle dessas questões sanitárias e regulamentação e tal. Então, se não tivesse uma agência dessa, a gente tava ferrado com muita coisa também. E aí, ela é super, hiper, mega importante e faz parte de um componente gigante, que é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E outros dois componentes também desse sistema estão sendo super importantes agora e estão entrando em discussão agora, porque uma coisa que eu falei lá no comecinho,
a gente não tá notificando todo mundo e a gente não tá testando todo mundo. Porque muitas pessoas são assintomáticas e não tem dinheiro para comprar teste nem produção para fazer teste para todo mundo. A gente testa muito pouco, tá vendo? Só testa quem tá paciente grave. Então, nossa letalidade ela é muito mascarada, que é outro termo da vigilância epidemiológica. A letalidade é o quanto de pessoas que morrem das que ficaram doentes. Então, da última vez que eu olhei o site, estava em torno de 5%. Mas é porque muita gente que está doente não está sendo notificada. Então, ela está sendo muito mascarada. E aí, a gente trabalhava com aquele teste molecular, que é aquele teste que usa o SWAB e tal, que dá a resposta de forma mais rápida. E depois entraram na jogada quem? Os testes rápidos. O teste rápido é aquele teste que pega gotinha de sangue. Para quem faz teste de HIV, por exemplo, pega gotinha de sangue, pinga lá, coloca o buffer, corre 15 minutos, dá a resposta se você tem IgM ou se você tem IgG. E aí esse teste rápido ele foi desenvolvido na China. E duas seguras entraram aí, a Anvisa e o Instituto Nacional do Controle de Qualidade, que fazem parte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que é dinheiro do SUS, que muita gente nem sabe nem que existe. Então, para esse teste entrar no mercado, ele precisou ser aprovado, ele precisou ser regulamentado. E quem regulamenta isso é o Sistema Único de Saúde. Já pensou se não tem uma instituição como essa, uma agência como essa, um instituto como esse, e se coloca qualquer tipo de teste e as pessoas e o teste não tem um controle de qualidade e pode dar muitos falsos positivos ou muitos falsos negativos. Poderia se causar uma loucura dentro da população. E aí, como também fazer com que as ações dos políticos ou das políticas públicas agissem de uma forma errada. Então, a Anvisa e o Instituto Nacional do Controle de Qualidade, eles são super importantes nisso. E esse é o Sistema Único de Saúde. Não só no momento agora da Covid-19, mas no nosso dia a dia normal, minha gente. A gente quer regulamentar qualquer coisa, qualquer medicamento, qualquer procedimento. Existe uma comissão nacional de tecnologias de saúde. Tem a Anvisa que vai regulamentar tudo. Qualquer estabelecimento que possa abrir e trazer riscos à saúde tem que passar pelo processo da vigilância sanitária, tem que ter uma licença. E tudo isso é Sistema Único de Saúde, velho. Então, o sistema ele é muito, muito, muito maior do que só o hospital. E outra figura também que está sendo bem importante, que agora ficou mais evidente, é os laboratórios centrais, o LACEN. O nosso fica aqui, em Recife, lá na Praça Oswaldo Cruz, onde ficava a antiga fusão. E o LACEN ele faz parte de uma rede nacional de laboratórios. E ele fica nessa da vigilância. Então ele também está sendo figura importante porque ele está testando muita gente. Não os testes rápidos, mas os testes moleculares. Então você consegue ter um controle, você consegue centralizar as amostras, você consegue fazer com que esses resultados entrem no sistema, e esse sistema sirva como base para os municípios, os estados conseguirem monitorar melhor, ter uma resposta mais rápida dos casos que estão sendo investigados, se deram positivos, se deram negativos, são casos confirmados, são casos descartados. Com esse sistema de notificação da vigilância epidemiológica, você consegue entender quais são seus pacientes notificados, onde eles moram, como entrar em contato, e aí você fazer busca ativa desses pacientes, você fazer controle desses pacientes. Que no sistema americano não tem nem como, porque não existe sistema. Então, o sistema ele é muito, 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 muito maior. E outra figura também que está sendo bem importante, e acho que lá no começo, logo no começo que o Fantástico ficou só fazendo reportagem sobre isso, porque o mundo só fala sobre isso, não tem sobre outra coisa para se falar, a não ser as loucuras de Bolsonaro. Fala muito das pesquisas, né? Logo que o vírus surgiu, teve as pesquisadoras brasileiras que conseguiram sequenciar o genoma do vírus. E aí essas pesquisas são super importantes para a gente procurar uma cura, para a gente procurar outro teste que seja mais rápido e muito mais efetivo e com qualidade no diagnóstico, para a gente desenvolver a vacina, que vai terminar sendo a principal arma nesse caso. O H1N1 é um vírus é um vírus da família do coronavírus. E a gente tem vacina para isso. Outra coisa super importante. A gente teve que... Como é que a gente diz? A gente teve que
adiantar, né? Como é que eu posso falar? Adiantar a questão da vacinação da gripe, que é o H1N1. E a vacina vem de onde? Quem desenvolveu a vacina? Quem fabrica a vacina? Quem faz pesquisa de vacina? Sistema Único de Saúde. A vacina é para pobre, para rico? Não. A vacina é para todo mundo. O rico não precisa tomar vacina e pagar R$500 por uma vacina, não. A vacina tem no SUS, de graça, lá no postinho. Só ir lá e tomar. Lógico, no Sistema Único de Saúde não tem todas as vacinas que você encontra no mercado, porque existe um mercado. Mas tem vacina para prevenir diversas doenças que acometem a população. Então, isso também é o quê? Sistema Único de Saúde. E o dinheiro público. E vai terminar sendo a principal medida de prevenção, realmente, quando se descobrir a vacina para esse novo coronavírus, que quem sabe possa surgir outros, e depois outros e outros, mas termina sendo a principal medida de prevenção. E aí entra o Instituto Butantan, o Instituto Chagas, que teve a questão que começou sendo a referência para essa questão do diagnóstico, dos testes moleculares. A Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, que é reconhecida internacionalmente. E ela também foi muito importante na questão dessa construção do Sistema Único de Saúde. E ela é a principal responsável pelas pesquisas. E lá também faz a produção de vacina, desenvolvimento de vacinas e tantas outras pesquisas. Tudo isso, minha gente, é dinheiro público de um sistema massa que está sendo pago com nossos impostos e as nossas contribuições. Então, muita coisa que a população recebe de forma que não seja uma assistência médica é desse sistema. Vacina, pesquisa, desenvolvimento de medicamentos, desenvolvimento de novas técnicas de diagnósticos, de tratamento, tudo isso é sistema único de saúde. Então, essa pandemia, infelizmente, precisou acontecer isso para esse sistema hoje ter essa visibilidade toda. Então, é preciso a gente entender que o sistema universal, ele está aí para proteger toda a sociedade independente. Se eu tenho dinheiro para pagar o Apvida, o Bradesco Saúde, o melhor plano de saúde privado possível, numa situação como essa, quem tem plano de saúde privado não está seguro. Por quê? Quem vai fazer alguma coisa pela população como um todo é o Sistema Único de Saúde Universal. Então, esse sistema ele vem para proteger a sociedade como um todo. E ele vem para proteger em todas as etapas de um processo de saúde e doença. Na prevenção, na proteção, na recuperação e na reabilitação. Desde a vacina até o transplante. Teve uma coisa que aconteceu lá, nem mais um ano, mas foi Brumadinho. Eu lembro que, meu Deus, a gente ficou tudo horrorizado com o que aconteceu. E aí, lembro, poxa, eu queria muito aquela imagem. É uma coisa que eu vou fazer, tá? O jornal do lado sul e salva do Jornal do Comércio está guardado, porque quando tudo voltar ao normal eu vou colocar no quadro e vou levar pra sala de aula. Vai ficar guardado aqui, vai ficar junto com aquele quadro ali atrás. E como é que se diz? Na época lá de Brumadinho, lembro no jornal como hoje, velho. Quem foi que chegou primeiro? O SAMU. E o SAMU chegou como? No helicóptero. E tinha lá a Cruz Azul, Sistema Único de Saúde. O plano privado ia chegar lá? Nunca. Então, esse sistema, ele tem que ser reconhecido que ele protege a sociedade como um todo. E ele precisa ser valorizado. Só que, infelizmente, como muitos de vocês terminaram falando aí durante a conversa, ele não tem recursos suficientes para fazer com que ele ande de acordo com o que ele pode fazer. E ele não tem recurso por quê? Porque ele não é prioridade. Nunca foi prioridade. E eu espero muito que um dia ele seja prioridade. E não é a prioridade dos governantes. Deixa eu falar uma coisa aqui. O governante é muito sacana.
Muitas doenças elas são transmitidas por vetores. No caso da Covid-19, não, né? A transmissão é de contato. Ela é uma doença infecto-contagiosa de contato mesmo das pessoas. Ou com locais contaminados. Mas se você pegar, por exemplo, a dengue mata muitos brasileiros todos os anos. A tuberculose mata muita gente todos os anos. Hanseníase acomete muitas pessoas. E aí, a dengue é transmitida por um mosquito. Danado do mosquito da dengue, né? Que a gente chama. E aí, os governantes adoram falar assim: o que a gente vê no jornal o tempo todo? Porque todo ano tem epidemia da dengue, né? Na mesma época do ano. E aí tem o jornal. Não acumule água. Não jogue lixo. Não acumule água no balde. E não sei o quê. Vocês já pararam pra pensar que eles só jogam a culpa na gente? Mas vocês acham que se aquela população da comunidade mais carente tivesse água na torneira, elas iam juntar água no balde? Eles jogam a culpa na gente, mas a culpa é porque não tem política pública como um todo. Porque o correto era eles colocarem água na torneira de todo mundo. O correto era a coleta de lixo acontecer em todos os locais. Mas não, eles jogam a culpa na gente. Que a gente que acumula água, que a gente que bota lixo na rua, que a gente faz isso, que a gente faz aquilo. Mas é porque não tem política pública como um todo. E saúde hoje, minha gente, saúde hoje. A gente enxerga a saúde como uma determinação social. Então saúde é ter acesso à moradia, é ter acesso à renda, é ter acesso a bens e serviços, é ter acesso ao lazer, é ter acesso a trabalho. E tudo isso envolve políticas públicas. Então não adianta ficar jogando a culpa na população quando não se tem política pública como um todo. Porque a política pública no Brasil nunca foi prioridade. Não só saúde. E qualquer outro tipo de política pública, ela influencia diretamente na saúde. Porque se o cara tem acesso à moradia de qualidade, isso influencia no estado de saúde e bem-estar dele. Se ele tem acesso à educação, isso influencia no estado na saúde e bem-estar dele. Então é preciso políticas públicas como o Mais Médico, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Tudo isso influencia em saúde. Então, enquanto política pública não for prioridade, o SUS nunca vai ser grandioso como ele pode ser, porque precisa trabalhar de forma integral e envolve tantas outras situações. E eu ia falar, mas você já falou essa questão da emenda. Essa emenda veio realmente para quebrar e subfinanciar o sistema. Os cortes foram cada vez maiores, porque a gente poderia ter um sistema muito mais bem estruturado. E a gente não tem, porque nunca foi prioridade, como a Larissa está falando lá embaixo. Mas eu espero muito que aquela reportagem de capa do jornal, ela ganhe cada vez mais visibilidade real dentro da casa dos brasileiros. Porque quem faz política são os governantes, principalmente deputado e vereador. É eles que fazem as leis, eles que determinam. E aí, eu espero de verdade. Vocês não sabem o que é fazer política, vocês não sabem o que é fazer saúde pública na prática, não, minha gente. É matar um leão todo dia. É você ver os municípios tendo que tirar uma carta na manga para construir novos leitos, para construir hospitais de retaguarda, para comprar equipamentos e tal, que não tem. Não tem porque não tem dinheiro. E não tem dinheiro porque nunca foi prioridade. Então eu espero de verdade que as pessoas agora parem de olhar para o SUS apenas como não presta, eu quero um plano de saúde privado. Não, ele presta. Muita coisa boa acontece. É só procurar um pouquinho. Muita coisa boa acontece. E muita coisa boa também não acontece. Por falta de planejamento, por má gestão, por falta de recurso, por muitas coisas. Porque política é uma merda. Política sempre é uma coisa assim. Mas que a gente sabe cobrar de quem pode fazer alguma coisa pra mudar. Porque a gente pode não precisar ter que esperar na fila, dormir na fila do hospital pra poder marcar uma consulta. Se aquele sistema tiver estrutura, se aquele sistema tiver como se estruturar para tal.
E para isso a gente precisa de política pública. Quem faz política pública é quem a gente vota todos os anos. Esse ano tem eleição. Acho que não vai ter mais, né? Porque vai terminar adiando. Mas aí vai ter eleição, vai mudar prefeito. A gente vai escolher os vereadores. E que a gente escolha pessoas que a gente acha que vai poder fazer política pública de verdade. E não só na questão da saúde, mas em todas as outras áreas que precisam. A gente é um país muito rico e que tem como ser muito melhor essa desigualdade diminuir. Então eu espero de verdade que a gente enxergue, mude nossa postura de só reclamar e que tenha uma postura de reclamar para quem pode fazer alguma coisa diferente. E não reclamar no ouvido do trabalhador que tá lá trabalhando em situações precárias, com um salário merda, um salário horrível e não pode fazer muita coisa para mudar. Porque em situações como a gente que tá agora, essas situações de crise, que todo mundo só fala da economia, que é uma coisa séria. Todo mundo só fala do mercado, todo mundo só fala que vai faltar dinheiro e vai faltar dinheiro. Já tá faltando dinheiro, muita gente tá sofrendo com isso. Porque a gente não tem política que protege o cidadão. Mas numa situação dessa, quem é que salva? O Estado. E quando eu falo Estado, eu não falo Estado, governo, Pernambuco, a nível estadual, não. Eu falo Estado como Estado que tem que fazer políticas públicas. Então a gente tem que saber muito bem quem a gente vai votar, quem a gente vai escolher para poder tentar mudar essa situação. Porque em situações como essa, quem protege é o Estado. Quem protege não são as empresas particulares, quem protege não é o chefe, quem protege não é o sistema único, os planos privados. Quem protege é o Estado. E o Estado, nesse caso de saúde, está na figura do sistema único. Marcela, meu receio é que esse novo ministro da Saúde não atue em benefício do SUS, uma vez que o governo federal governa para as grandes empresas. Total, Marcela. Mas não se enganem com o Mandetta, não. Ele era muito carismático, ganhou a figura, ganhou o carisma da população. Mas ele também já quis muito desmonte do sistema de saúde, tá? É só procurar ler um pouquinho que vocês encontram muitas notícias sobre a figura dele. Mas ele realmente, na hora da crise, ele conseguiu fazer uma boa gestão. Mas a gente sabe do seu passado. Mas ele conseguiu fazer eu acho que foi um grande erro do presidente da República tirar, no meio da crise, trocar o ministro. E com certeza esse ministro, ele não ia trocar um pelo outro, né? Com certeza esse ministro vai ter medidas menos vai seguir a linha do Bolsonaro. E aí pode ser que seja um colapso cada vez maior. Porque você vê no jornal, os leitos estão praticamente de UTI, todos ocupados. E a gente não quer que chegue um momento de a gente ter que escolher quem morre e quem vive, né? Não dá pra acontecer não dá pra ser assim. Espero que não chegue a esse ponto. Então esse sistema, minha gente, ele tá estruturado em tantos outros pedacinhos que faz com que ele se estruture e planeje tudo de uma forma bem melhor. Ele precisa ser valorizado, ele precisa de mais dinheiro. E um dia a gente chega numa situação de melhor qualidade. Eu termino falando muita coisa. Eu tentei organizar isso aqui na minha cabeça e no papel. Eu termino falando um monte de coisa. Mas a gente que tá na ponta lá, no sistema no dia a dia, a gente tá botando pra quebrar, a gente tá tentando fazer o máximo que a gente pode. E ele é muito maior do que as pessoas mostram, os jornais mostram na televisão. Então, se vocês aí estão assistindo e vocês acreditam na capacidade do sistema, vocês podem também começar, é trabalho de formiguinha. Sempre que eu entro na sala de aula e eu vou falar do sistema da saúde pública, e quando eu vejo que um aluno entrou de uma forma e sai com uma ideia diferente, eu vejo que o meu trabalho de formiguinha ele está sendo bem cumprido. Porque a ideia é a gente fazer... Eu não vou chegar para vocês e dizerem que o SUS é massa, maravilhoso, perfeito em todos o seu contexto, porque é mentira. Mas ele é massa, maravilhoso, perfeito, e ele pode ser cada vez mais perfeito
Se todo mundo enxergar a capacidade que ele tem e fazer seu papel na hora de escolher os políticos e votar. Beleza? Tá acabando o tempozinho aqui no meu celular. Mas aí eu venho falando muitas coisas sobre a Covid-19, até porque eu tava na prática vivendo isso. Se vocês quiserem me acompanhar ou ver lá o que eu já falei sobre isso, eu falei sobre a questão da curva, de entender o que é mitigação, do que é supressão. Falei sobre os testes do uso da cloroquina. E aí é só me seguir lá no Instagram, Rafa Cavalcante Prof, que eu sempre fico falando alguma coisa. E se tiver qualquer dúvida, se quiser discutir, se quiser falar alguma coisa, é só chegar lá, mandar uma mensagem que a gente conversa e discute sobre isso. Acho que muita coisa ainda vai precisar ser falada. Eu dei uma parada mais de ficar falando, porque eu não aguentava mais as notícias do jornal, mas assim, enxerguem além, tá? Enxerguem o sistema de forma muito mais ampla. Defendo todas essas outras estruturas que compõem esse sistema único de saúde. E vai passar, espero que passe da melhor forma possível. A gente vai passar sobre isso e que só fiquem coisas boas para as próximas gerações de tudo isso que tá acontecendo. Beleza? Quem sabe mais na frente a gente não fala sobre também do SUS, mas sobre outros temas mais específicos. E qualquer coisa é só mandar uma mensagem lá no Insta que a gente conversa. Ok? Abraço, Marcela. E todo mundo que terminou interagindo comigo aqui um pouco.